Und der Teufel, der lacht noch dazu. Wir kämpfen für Deutschland, der Freiheit zur Ehre. Der Gegner kommt nicht mehr zur Ruhe. Wie weit der Marsch auch immer. Olá, sou Delício Oliveira com temas de liberalismo de direita. E o tema de hoje é politicamente correto. Politicamente correto aparece na China nos anos 30, quando, na ocasião da implantação do socialismo por Mao Tse-tung, através da Revolução Cultural. Então, após o assassinato de milhões de chineses, Mao Tse-tung edita uma cartilha aonde havia as expressões ideologicamente possíveis para o socialismo e aquelas reacionárias que deveriam ser expurgadas do vernáculo. Então essas possíveis deveriam entrar no lugar dessas que seriam extintas. E foi o que aconteceu. Um exemplo de hoje, assim, só para ilustrar, seria como o cara chama o outro de gordo, aí, gordo não, aí, obeso, aí, menos, sobrepeso, agora sim. Então seria mais ou menos isso, que é o politicamente correto. Mas também isso aí, anos 30, anacrônico, isso nunca vai acontecer, isso não existe. Como? No Brasil, já? Recentemente, 2004, mas quem? Luiz Inácio Lula da Silva, que mora no coração da gente, editou uma cartilha chamada Politicamente Correto e Direitos Humanos, lógico, constando 96 expressões e palavras tidas como ofensivas e a sugestão de seus sinônimos menos ofensivos. E ele distribuiu isso daí, para jornalistas, para os canais de comunicação, jornais, televisão, formadores de opinião, e não foi bem recebido, tanto que não foi que essa cartilha não foi para frente. Mas veja como são, os socialistas e os comunistas. Eles, inclusive, se baseando numa questão lá na China, Mas, indo para frente, Indo para frente, depois dos anos 30 teve a Segunda Guerra Mundial, e logo depois da Segunda Guerra Mundial teve um visionário chamado George Orwell. Esse George Orwell escreveu um romance que depois virou até filme, chamado 1984. Era um romance futurista, porque em 1984 para ele era muito longe, porque ele escreveu em 48. Então, lá o pano de fundo da história é que haviam grandes conglomerados de países que estavam lutando entre si, e ele vivia em um conglomerado, ele era inglês, então ele vivia em um conglomerado dos ingleses que era baseado no socialismo, no fascismo, no nazismo, regimes totalitaristas. E esses regimes totalitaristas, eles queriam ter o controle total sobre a população, então eles sabiam tudo que a população estava fazendo através de grandes telões de LCD, tipo LCD, que na época, para ele também inconcebível, e com câmeras. Então tudo que as pessoas faziam o grande, grande líder, entre aspas, saberia. E o grande líder era, na verdade, o Big Brother. Por isso que o Big Brother aí, que vocês assistem, é isso daí. São câmeras em todo lugar e ficam sabendo de tudo. Então esse era o Big Brother. E o Big Brother, ele tinha um lema, aparecia inclusive escrito nas telas, O Big Brother dizia: The Big Brother is watching you. Watching you, na verdade, tem duas acepções, até três. Uma é de estou olhando para você simplesmente. Outra é estou te olhando. E por último é estou te cuidando. Então você nunca sabia o que Big Brother estava fazendo, se ele estava realmente tentando buscar alguma falha em você ou ele estava querendo te ajudar. Então eu ficava sempre nesse limbo. E
No livro, né, que é uma distopia, baseada numa distopia, para vocês que não sabem o que é distopia, distopia é o antônimo de utopia. Utopia, né, é aquela coisa que o melhor de tudo. E a distopia, na verdade, não é uma coisa pior, não. A distopia é uma coisa que na casca ela parece ser muito boa, mas está todo mundo sofrendo. Então isso é uma distopia. E nessa sociedade, eles eram obrigados a melhorar a linguagem o tempo todo. Existia até um ministério para isso. E para melhorar a linguagem, eles queriam que a linguagem cada vez ficasse mais perfeita e iam expurgando palavras mais eruditas, palavras diferentes. Então seria também uma espécie de politicamente correto. Por exemplo, quando a pessoa morria, não existia a palavra mais morrer, era a não pessoa. Então ela se tornou não pessoa, sumiu. Assim como outras muitas. Mas o mais interessante desse livro não é essas novas expressões, que chamava na verdade New Speak, ou nova língua. Era o double think, ou duplo pensar. O duplo pensar era o seguinte: a pessoa pensaria ao mesmo tempo em duas coisas contraditórias e acreditaria nisso. E isso era usado muito para demonstrar lealdade à nação. E uma das palavras que era muito usada lá era o branco-preto, tudo junto. Como branco e preto são contraditórios, né? Só que a pessoa tinha que falar para o chefe lá, branco-preto, e acreditar na existência do branco-preto. Então era uma coisa complicada. Mas isso é o que as militâncias fazem. Veja que as militâncias, elas pensam na existência de por exemplo, da igualdade. Mas elas sabem que o que elas estão pregando não é igualdade. Porque igualdade é quando as pessoas são todas iguais, independente do que esteja acontecendo. Mas elas não. Elas pensam sempre na pessoa ou igual, que vai ter vantagens e vai se tornar melhor, ou nas pessoas que estão abaixo, né, e que não são iguais. Então a igualdade nunca é atingida na cabeça desses militantes. Outra coisa que eles falam, por exemplo, lutamos pela liberdade. Mas a própria politicamente correta não é liberdade, não é liberdade de expressão. Então que liberdade é essa? Eles lutam pela liberdade, mas só quando eles querem. Então isso é um duplo pensar. E outra, os nossos políticos: eu luto pela democracia, pela democracia. Em muitos momentos, democracia, eles falam pela democracia, mas eles querem a ditadura e o proletariado. E outros momentos, como lá no impeachment, eles falam democracia, mas para salvar a Dilma de um crime. Então nenhum deles está lutando pela democracia. E vocês que gostam de livros aí, leiam A República de Aristóteles, que é escrito lá há quase 400 anos antes de Cristo. E ela continua atual. Leia o livro mesmo, continua atual. Eles falam o quê? Que a democracia, quando ela é deturpada, ela se torna demagogia. Então o que esses políticos estão fazendo? Demagogia. O que as militâncias fazem quando falam em democracia? Demagogia. Porque não é a verdadeira democracia de maneira alguma. Mas, indo para frente aí do Orwell, que até hoje é citado, inclusive contra a esquerda, porque o romance dele, como eu falei, ele se baseou para fazer essa sociedade no socialismo, no fascismo e no nazismo, ou seja, regimes de esquerda. Ele é inclusive uma paródia mesmo para sacanear com essas ideologias. Mas, como eu falei, indo para frente, o politicamente correto já começa a aparecer aí nos anos 60, com aquela briga entre negros e brancos nos Estados Unidos, que daí aparece o afro-americano, que não existia até esse momento,
os panteras negras lutando com as armas, os advogados negros lutando, né, nos tribunais, e eles conseguiram muitas coisas que mudaram certas palavras em relação aos negros. Mas o politicamente correto mesmo só vai aparecer nos anos 90. Nos anos 90 aparece o politicamente correto com um livro do Alan Bloom. O Alan Bloom é fantástico. Se vocês gostarem de cultura, de filosofia, de livros, de história, ele escreve sobre tudo isso de uma maneira assim fascinante. E ele escreveu um livro chamado O Fechamento da Mente Americana. O Fechamento da Mente Americana, ele faz uma crítica, porque antes dos anos 90, ali, anos 80, houve uma mudança de paradigma das faculdades americanas, que eram faculdades mais conservadoras. Eles colocaram, não, vamos liberar geral. Então poderia inclusive fazer até aquele show macaquinhos, né, que nós tivemos aqui, todo mundo pelado, enfiando o dedo no outro e tal. Acho que não chegou a esse ponto, mas abriram a cabeça, né? E essa abertura da cabeça aconteceu esse fechamento também, porque aí quando abriu todo mundo começou a mascar as aleias, se é que já não mascavam, todo mundo começou a mascar as aleias indiscriminadamente, eles começaram também a colocar o politicamente correto, e o politicamente correto começa a fechar o conhecimento, porque quando o aluno fazia um mestrado, doutorado, ele não podia colocar certas expressões nos seus nas suas teses, porque se colocasse ela seria invalidada. Então, embora tivesse pensado em abrir a mente, eles fecharam a mente. E aí ele coloca no livro dele, ele demonstra por A mais B que as faculdades pioraram muito. E aí teve muito debate entre ele e outros lá. E nessa época, essa questão da abertura da cabeça foi baseada na pedagogia crítica. E a pedagogia crítica tem como seu maior expoente Paulo Freire, brasileiro, Paulo Freire, que escreveu lá Pedagogia da Opressão, escreveu lá Pedagogia da Autonomia. Pedagogia da Opressão é um livro marxista, é um livro político, porque o oprimido é como se fosse o proletário, o opressor é o burguês, e o oprimido tem que vencer e tomar conta do burguês. Então, ele mesmo diz, pedagogia é política. Isso está no seu livro lá de Pedagogia do Oprimido. Então, se qualquer coisa vocês leem lá, vocês vão saber. E como foi uma coisa cultural, né? Quem que pregava a cultura? Quem pregava a cultura era Gramsci, que a gente fala o tempo todo, né? Gramsci, ele pregava o quê? Ele pregava a ocupação dos espaços, que é isso daí, né? E depois a hegemonia no final, a hegemonia da cultura. Então, o que estava acontecendo e está acontecendo nos Estados Unidos é isso, é o domínio da cabeça das pessoas nas universidades, como aqui no Brasil, né? Como aqui no Brasil, as grandes faculdades como a USP, que eu tinha um grande, até pensei em fazer a USP, e agora é um antro, né? É um antro. E tudo isso, né? É tudo baseado em quê? Tudo baseado em eufemismos, né? Por exemplo, uma coisa que é muito bonita, né? Que o gay, todo mundo fala gay, no Brasil e no mundo todo mundo fala gay, nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, tudo é gay. Por quê? Porque gay é a palavra mais light, gay é alegre. Se você ver o dicionário lá, é alegre. Então eles tiraram lá o faggot, fag, queer, fruitcake, tudo isso para colocar o gay. E eles, gays, ficaram super felizes. Só que aí você veja a sociedade, a cultura americana. Pegue qualquer livro, pegue livro lá do Tennyson, Shakespeare, Jane Austen, tudo isso daí tem lá gay o tempo todo.
Ah, as pessoas estavam gay, fulano era gay, fulano não estava gay. É alegre. Só que agora quando eu vejo isso daí eu não consigo, né, tirar da minha cabeça que é viado, né? Então lá, o Lorde, não sei o que, estava gay, era muito gay nas festas. Pô, e não é só ele é alegre. Talvez eu seja um pouco mais, né, exaltado, mas é só isso, não tem. Mas eles destruíram a língua inglesa com uma palavra, destruíram a língua inglesa. Eu não consigo ler livro antigo, não consigo, eu não consigo. E coisas absurdas, por exemplo, lá, estão querendo trocar um hino do Canadá. Por quê? Porque lá no hino do Canadá tem uma parte que fala assim, né, os filhos da pátria, uma coisa assim. E eles querem colocar as pessoas da pátria, porque filhos quer dizer masculino. Então olha só, o politicamente correto está destruindo a cultura no mundo. E está instaurando o que? O socialismo, o comunismo no mundo. Então nós temos que tentar acabar com isso daí. Eu mesmo sou muito pouco politicamente correto aí nos meus vídeos, tento ser o mais mesmo incorreto. Para quê? Para mostrar que eu posso, que todo mundo deve poder. Né? Porque nesse ponto querer é poder mesmo, e nós temos que querer é poder, fazer o que quisermos, tá certo? Um grande abraço e tchau, tchau!